Salve, salve, meus amados! Vamos abordar aqui um tema muito importante que eu vim anunciando aí durante o dia, que é a vaidade. Arro? Mas não só a vaidade mais coloquial, vamos dizer assim. Nós vamos falar de diversas formas de vaidade. E bem-vindos aí, todos que estão entrando. Boa noite, meus amados. Sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar também a entrada da nossa convidada, a Edna, que já já vai estar aqui com a gente. Oi, Jaceline, oi, Ju, Bárbara tá entrando. Oh, coisa boa. Enquanto isso eu vou aqui, ó, tomando a minha aguinha, arro. Boa noite, boa noite, boa noite. Bora lá, gente. Vamos falar da vaidade. Eu fiz até uma lista aqui, sabe? Para ajudar a conduzir essa live aqui, arro, de um tema que na verdade é muito importante, que vem permeando muito a nossa vida nesse momento. Daqui a pouquinho a Edna vai entrar também, já já ela tá por aqui, eu vou chamá-la. Mas de verdade, assim, principalmente na área da espiritualidade, arro, pessoas que lidam com a espiritualidade ou que começam a desenvolver a espiritualidade, muitas vezes o risco maior é a vaidade. E eu não digo só na área da espiritualidade não, mas é que a área da espiritualidade é que eu estou mais envolvida, né? Mas principalmente para pessoas que assumem determinadas lideranças, a vaidade pode arruinar as coisas ou te impulsionar. Maravilha? Um exemplo que eu já quero começar a dar aqui para vocês, e aí vocês vão comentando aqui comigo, vão curtindo, que é pra... Quanto mais coraçãozinho vocês mandam, mais vai sendo distribuída essa live para outras pessoas. Arro? E quem quiser também pode mandar o aviãozinho aí, chamar mais pessoas para essa live, para a gente poder trazer mais consciência para mais pessoas também. Maravilha? Tá bom? Bom, acho que a Edna ainda não chegou. Ah, a Edna chegou agora. Maravilha. Já já eu vou te chamar aqui, Edna. Boa noite. Eu vou começar falando uma coisa que parece meio estranho, né? Mas você sabia que às vezes a coisa assim de você estar toda hora querendo ser legal, de você querer agradar, e muitas vezes ser permissivo, dar mais do que a pessoa precisa ou dar mais do que deveria, é por causa da vaidade, arro? E que isso às vezes vira contra você. Você quer ser legal demais, você acaba sendo permissivo demais, os outros acabam abusando e pela vaidade para você, para falarem bem de você, para te elogiarem, né, para você receber louros e etc e tal, você acaba não sendo funcional. Isso é um exemplo de vaidade que pode nos derrubar. É assunto muito interessante, muito sério e que eu vou trazer aqui a Edna para conversar comigo a respeito disso. Então a gente não tá falando dessa vaidade que comumente fala que é passar uma maquiagem, botar um filtro aqui no Instagram para ficar mais bonito, com a pele mais trabalhada, um batonzinho bem apresentado. Isso faz parte também da vaidade, arro, mas não é só dessa vaidade que a gente vai tratar aqui, beleza? Então bora lá, vou chamar você, meu amor. Bora lá, chamar a Edna para estar aqui com a gente. Edna. Aê, tá chegando na área. Oi, Oi, meu amor, você precisa virar sua câmera, eu acho. Não sei se é virar. agora Aê! E aí, tá toda bonitona também? Passou um batonzinho, fez uma maquiagem boa. tudo.
Falar sobre Falar vaidade. sobre Bem usado. vaidade, né? Porque, Sim. assim, eu acho que... Ai, Grazi, tudo bom, Grazi? Oi, Grazi. E você sabe que, em parte, para quem não sabe, né, a Edna, ela frequenta os rituais lá da Oca da Ana, né? Ela, há muito tempo, ela participa de outras vivências, etc e tal. Inclusive, ela me falou hoje que na última imersão de Xamânica da Prosperidade, junto com a Grazi, né, da Grazi Terapias Xamânicas, que está aqui, elas duas tiveram a ideia de montar encantos de Isis e tal, mas a gente já vai falar mais ou menos disso. Que está ligado com a autoestima, que está ligado com uma vaidade bem usada, que já já a gente vai abordar, né? Mas um dos motivos, Edna, eu não sei se você sabe, que eu te chamei para fazer essa live aqui para falar sobre vaidade, foi por conta da experiência que nós vivemos recentemente durante o retiro dos guardiões que aconteceu recentemente. Certo. Você tinha ideia que era isso? Imaginava. Você imaginava? Imaginava. Aí é lógico, né? Você é uma pessoa inteligente, né? Você é uma pessoa descolada. Alô? Maravilha? Então vamos Maravilha. falar. Me diz uma coisa. Qual foi a maior lição que você aprendeu nesse retiro dos guardiões? A vaidade, como eu trabalhei essa vaidade, eu sempre fui muito orgulhosa, um orgulho excessivo, uma soberba, aquela coisa de não saber perguntar, né? Tirar dúvida, tirar conclusões, achando que não, tá certo, é melhor não perguntar, fazer de um jeito do que tomar bronca, Uhum, né? Então, medo de tomar bronca é uma vaidade assim muito excessiva que eu trabalhei muito, que eu trabalhei demais. né? Um orgulho muito, uma arrogância, uma soberba muito grande e me senti plena depois de ter entendido como eu usava muito mal essa vaidade. Me achava muito especial. Sim, né? Sem achar, você se Sem achava perceber. especial sem perceber que se achava especial, né? Sem perceber. Exatamente. Sem Então, perceber. exato, porque a vaidade, ela é sinônimo do orgulho, ela tá ligada com o orgulho, né? E o orgulho, para mim, e amor próprio, é a mesma coisa. Então, a vaidade é ruim? Não. O orgulho é ruim de jeito nenhum. O amor próprio é ruim de jeito nenhum. Arro? Só que a vaidade, no sentido, né? Se a gente for pegar a Mamãe Oxum, que eu acho que Mamãe Oxum inspirou muito vocês aí nesse caminho do Encantos de Isis, né? Foi, Se a gente pegar a foi. Mamãe Oxum, que traz o arquétipo da beleza, né? Que traz esse arquétipo da harmonia, da estética. Mas que estética, que beleza. A beleza que inspira, né? A beleza que funciona, a beleza que impulsiona. Então, o orgulho bem usado é justamente assim, querer olhar para algo e falar, nossa, isso é legal, isso é bom, isso funciona, né? Isso tá dando certo. E aí, como que você vai chegar nisso daí? Se você enxergar as partes que não estão boas. E aí o orgulho bem usado vai falar, não, mas eu quero isso bem feito, eu quero belo, eu quero bonito, eu quero harmônico, eu quero funcional, né? Então, essa vaidade, ela pode e deve ser alimentada, ela precisa ser desenvolvida, né? Agora, esse orgulho ou essa vaidade, né, que você acabou de citar, que, por exemplo, não, eu não vou perguntar, porque senão eu vou parecer que não sei, né? Tá preocupada com o quê? Medo, né? Das broncas. Aparência. É. Aparência. Superfície. Então, a vaidade superficial, arro,
aquela que esconde algo que não tá legal, que não tá funcionando, essa vaidade é a vaidade que pode te derrubar. Porque o orgulho mal usado, ele cega. Exato. Ele cega. Arro. Uhum. Você fala, não, mas eu tô me esforçando, eu tô não sei o quê, nananana, e você não enxerga que poderia fazer melhor. Ou Exatamente. recebendo a orientação, buscando, etc e tal. Então tem muito a ver com isso, né? Uhum. Fala, amor. E as novidades, como era novidade, tudo muito novo, realmente eu não conseguia enxergar nada em volta, nada, tudo que era muito novo e dava muito medo. Tava muito bonito. Parecia uma criança medrosa mesmo, de levar bronca. E foi assim, e eu sempre queria olhar isso, eu não entendia o que que acontecia comigo realmente. Uhum. E a experiência, ele contou muito como experiência de vida mesmo. Como ser mãe também, nossa, me cegou muito a experiência para ser mãe, que foi uma novidade, e hoje, né, só bênçãos, né? Então, a novidade para mim era muito constrangedor, Sim, era por quê? desafio. Porque assim como, e vamos falar dessa vaidade que a maioria das pessoas, quando a gente fala de vaidade, vai acabar se remetendo à aparência, tá? Né? É É, claro que é muito mais agradável, né? Eles nos verem aqui, cabelo penteado, batonzinho, né? E tal, uma roupinha legal, que não tá rasgada, aquela coisa toda. Mas não é isso que nós viemos entregar. O que nós viemos entregar é outra coisa, é consciência. E mesmo isso é muito relativo. E o problema são os arquétipos. A pessoa, muitas vezes, por conta dessa vaidade distorcida e mal usada, principalmente mulheres, eu vou dizer, mas os homens também, cadê? A Graça, a Edna tem um senso de orgulho bem usado no sentido de dizer, olha, tá na merda mesmo, amiga, mas olha, sua gata gorda, sua casa ampla, não entendi muito bem, não, mas ok. Ó, o Jonathan tá dando uma passadinha por aqui. Arro. Então, voltando aqui, né, nessa questão. Gente, como nós estamos em duas pessoas, eu não sei fazer isso, então eu não vou nem me inventar. Só para a Edna não ficar aqui perdida. Quem não quiser na tela ver os comentários, é só clicar em cima da tela que vocês conseguem ver melhor a Edna, tá? Porque daí os comentários eles ficam um pouco mais ocultos, tá bom? Só para vocês saberem. Vamos lá. Então, assim, destrói a autoestima das pessoas, elas ficarem perseguindo arquétipos. Arro? Então, por que não? Porque quem se veste tem que se vestir bem, tem que usar esse tipo de roupa, tem que usar aquele outro tipo de roupa, porque tem que estar maquiado, porque tem que ser magro, porque não pode ter barriga, porque tem que ter peitão, porque tem que ter cintura, porque não sei o quê. Esses arquétipos, esse tipo de coisa, acaba minando a autoestima da pessoa. E são esses arquétipos também outras áreas que faz essa vaidade ser mal usada e distorcer e acabar impedindo a pessoa de crescer, né? Então, o arquétipo, por exemplo, de parecer com a maioria, o arquétipo de ser normal, é, eu né? sempre quis me esconder, sempre, porque eu sempre me achei muito esquisita. Exatamente. Então, o que que é uma autoestima? Eu até notei aqui algumas coisas. O que que é uma autoestima saudável com base na vaidade? É quando a vaidade nasce do amor próprio e não da comparação.
Então, o amor próprio é aquele que não tem um modelo para seguir. Eu vou me amar quando eu falar parecido com fulano. Eu vou me amar quando eu me vestir. Vimos esquisito. Aí, Fernando. Eu sou esquisita, você é esquisito, a Edna é mais esquisita ainda. E é isso que torna ela uma pessoa deliciosa. Ai, Ana, você é demais. Ele até lembrou da balada dos loucos, né? Arro. Nossa, do Retiro em Ocupada. 2022. Não dá. Agora não dá. É o filho, o filhão? É o filho. Eu avisei Ai, tá bom. antes que eu ia estar em live. Agora não dá. É mesmo, Ana, eu chorei tanto no Retiro 2022 e o Paulo cantou e falou que em homenagem a mim, essa música da Balada do Louco. Olha, Exatamente. porque eu falava o tempo todo, muito louco, muito louco. Né? Mas era justamente o quê? O seu inconsciente querendo te mostrar. Para de querer ser normal, né? Então, Exato. essa vaidade que compara, né? Eu vou me amar se eu for. Ó, a Grazi falou aqui, né? Que fez bariátrica porque ela só ia se sentir linda, né? E ela é deslumbrante se for Ela magra. é. Então, esses arquétipos, esses sistemas, essas regras, essas normas que colocam na cabeça da gente que a gente compra. Arro? Então, a vaidade bem usada é aquela que você realmente para de se comparar com o outro. Maravilha? Cuidar de si como um ato sagrado, né? Então, honrar o seu corpo, a alma, o espírito, como templos divinos. Arro? Então, assim, a vaidade, ela não pode fazer com que o molho saia mais caro que o peixe, né? Se para você entrar ali dentro de um arquétipo, etc e tal, você fere o seu corpo, você mutila o seu corpo, você não se alimenta adequadamente, você entendeu? Então, isso não vale a pena, porque o molho sai mais caro que o peixe. Porque daí você começa a ter disfunção, disfunção renal, disfunção hepática, problema cardíaco, né? Uma série de coisas, problema nos ossos, nas articulações, tudo em busca de o quê? A gente vê aí que algumas pessoas até que fazem ginástica, atlética, etc e tal, tem problema no joelho, tem problema na articulação, tem problema de uma série de coisas, né? Você já teve algum, viveu isso? Olha, eu fui uma criança muito doente, Ah, né? Então sempre estava no hospital e eu sempre buscava alimentação, saúde, sempre procurei estar bem, né? Em saúde física. E aí eu comecei energeticamente a não conseguir mais levantar da cama. Em relação às crianças, também começaram a ficar doentes, então emocionalmente. E aí que eu encontrei na Oca, na Pet Americana, com você, o que estava faltando é equilíbrio energético e emocional. Então, eu sempre quis estar bem, mas faltava uma parte que eu sempre busquei. Eu sempre tentei o equilíbrio. Que aí eu sempre falavam sobre, acompanhava sobre alimentação, sobre exercício físico, né, beber água, sono. Só que a parte energética eu desconhecia. A parte espiritual eu desconhecia. Então eu sempre procurei e pedia para Deus para me dar um caminho para ir para o hospital. Era muito recorrente. E, e foi aí que eu me encontrei energeticamente com a Pet Americana, com você, e não parei mais, Na né? verdade, Então, foi só uma ferramenta, né? Porque o que você precisava era olhar para dentro e não só para o externo, né? exatamente, pro Que externo. é Eu só olhava pro que eu externo. falo dessa vaidade, né? Essa vaidade superficial. Desejo Exato. de inspirar pelo exemplo. Vaidade que leva a pessoa a se aprimorar, não para competir, não para ser melhor, não para ser especial, mas se aprimorar para ser farol na vida de outras pessoas. Farol.
não modelo, não exemplo, que é uma Uhum. diferença. Ó, Sim. eu cresci, eu me desenvolvi, etc e tal. Por quê? O farol. Arro, tem um farol, tem uma luz que Aham. mostra mais ou menos o caminho, mas cada um vai fazer o seu caminho do seu jeito, né? Exato, exatamente. E esse farol realmente, o que foi me guiando foram as crianças que foram me soltando essa criança, essa vaidade que eu queria realmente me curar de mim, e venho me curando de mim o tempo todo, Sim. e, e alegria, realmente, despertando alegria em mim e autoestima que tinha me perdido. E foi realmente na imersão da prosperidade, o ano passado, que é maravilhoso que a Renata, né? A Renata não está aqui. Fui vestir uma roupa e eu falei assim: ai, gente, tá ornando isso daqui? Aí a Renata, como ela é artista, né? Ela falou: Edna, está sensacional. Está incrível a sua combinação de textura, cores. Isso daí eu já vi em pessoas que são elegantíssimas. Eu falei, sério? Sério, amiga. Ela falou assim, você tem um dom que eu falei assim, caramba, e foi tudo me inspirando, Mamãe Oxum, claro, né? Sim. E eu e a Grazi conversando, a gente sendo inspirada ali por Mamãe Oxum, Deusa Isis ali. Olha, aí eu não tive mais dúvida de que eu tenho talento, pelo menos dessa parte de criação, né? Isso que você acabou de fazer, isso que você acabou de falar, é a vaidade bem usada, é o orgulho bem usado. Cara, eu tenho talento, e você tem mesmo, né? Eu acho o máximo os looks que você usa, os looks que né, que vocês apresentam. Eu tenho esse talento, eu tenho esse dom, né? Então, assumir isso, né? E fazer aquilo que você acha belo, independente se o outro acha, se o outro não acha, se o outro aprova, se o outro não aprova, porque, como eu estava falando, essa coisa da beleza é muito relativo. A gente às vezes segue um arquétipo, mas é muito particular. O que um gosta, o outro não gosta. Então, vai sempre acabar atraindo aqueles que mostram, né? Que vão ter ali a sintonia com tudo que você faz. E você é uma artista, né? A Rô, você, a Grazi, são artistas. No sentido Sim. de fazer coisas novas, no sentido de criar. E é muito legal, porque não é só para estar num look legal. Porque Encantos da Isis, gente, se alguém não sabe aqui, Encantos da Isis é um trabalho que a Edna e a Grazi fazem juntas, onde elas têm diversas peças de roupas e tudo mais, lindas, maravilhosas, e de acessórios também, beleza? Só que não é só peças e acessórios para ficar bonito, para mostrar para os outros, nada disso. São peças e acessórios de empoderamento pessoal, porque inclusive eu sei que a Grazi, né? Eu não sei em relação às peças, mas eu sei que a Grazi ela coloca na mesa pet mercana as peças que ela faz, as roupas que você faz, você também coloca na mesa? Coloco também na mesa, desde o começo. Sim, sim. As Tratadas, peças são bem tratadas. tratadas energeticamente, né? Sim, E você exato. vê que a sua experiência de vida te mostrou esse caminho, né? Porque você buscava muito, não, é o que vem para dentro, é o de fora, né? É a comida que entra, é o exercício, é não sei o quê, é não sei o quê. Mas você começou a realmente achar ali um ponto de harmonia com você mesmo quando você começou a trabalhar a energia, né? Sim, nossa, E é muito fantástico. importante, não sei se você sabe, eu imagino que sim, mas a galera que eu não sei se sabe também, ó, quando eu olhei e falei da galera, 22 pessoas. Uma das coisas que mais ficam impregnadas energeticamente são roupas e acessórios. A roupa
E elas podem estar, se impregnarem tanto de energia boa quanto de energia não tão boa, né? Por isso que existem alguns lugares, algumas culturas e algumas pessoas que quando vão num velório, vão num enterro, que tem aquela energia de tristeza, de despedida, etc e tal, chegam em casa, tiram a roupa e tudo que estão usando antes de entrar. Eu conheço gente que entra nu dentro de casa e lava, por quê? Porque tem impregnação energética. Agora, uma peça que na origem dela, ela já é feita como uma proteção, ela já é feita como empoderamento, ela é trabalhada energeticamente como se ela tivesse um escudo. Arro? Não é isso? Exatamente. De proteção, de empoderamento, é um objeto de poder. É um A objeto de gente poder. é E eu exatamente. sei o quanto as peças são importantes como objetos de poder, né? A deusa Isis tem os vestidos dela, tem o lenço dela, a Maria Padilha tem o dela. Por quê? Quando eu falei que fica impregnado, só que fica impregnado da consciência que está sendo trabalhada ali. Então elas vão se tornando e vão se empoderando cada vez mais, né? É interessante que o próximo tópico que eu coloquei aqui é a vaidade da alma que deseja ser canal do divino. Que é aqui, peraí, que eu coloquei aqui. Quando o desejo de ser luz motiva a purificação interior. Então, assim, através da beleza, né, através de você mostrar algo belo, algo bem feito, algo criativo, mas que ele não é só aquilo, ele tem muito mais coisa por dentro. Arro? Muito bacana, né? Sim, é fantástico. Nossa. Então, quais são a parte da vaidade mal usada? Busca constante por validação externa, viver em função dos olhos alheios, tornando-se escravo da opinião dos outros, né? Então, você tem que ver aquilo que aquece o seu coração. Arro, medir evolução por comparações ou títulos espirituais. E é muito louco, porque é uma coisa que eu vivo falando. Ninguém é especial. Ninguém é especial. Ninguém. Quando a gente fala ninguém, é ninguém. E aí, uma das coisas que eu vejo na área da espiritualidade, quando a pessoa começa a desenvolver a sua mediunidade, começa a ter insights, começa a conversar com guia, ou até mesmo aprende a manipular energia, aprende a manipular pêndulo, aprende a fazer tratamento energético, aquela coisa toda, ela se acha especial, ela se acha melhor que o outro. Arro? E aí, amada, aí só descamba. Cedo ou tarde leva um tombo, porque às vezes a pessoa até cresce, mas vai ficar lá em cima da árvore e acaba levando um tombo, porque isso é natural. E dependendo da função que a pessoa veio desempenhar, ela vai ter maior habilidade nisso, porque é função. Sim. E engraçado que antes lá no retiro mesmo, eu tentava muito me esconder. Ah, Então, uma roupa, o cabelo, coquezinho, sem batom, sem nada. E mesmo assim eu estava chamando atenção, mas de um jeito sim. errado. E eu percebia que eu estava chamando de uma maneira errada a atenção, né? Eu sempre queria me esconder, me isolar, porque eu me sentia que eu estava incomodando, de alguma forma eu estava me incomodando Uhum. alguém. E conforme venho me tratando, me cuidando e todas essas experiências, eu me encontrei, né? Com a minha vaidade, no equilíbrio. E tudo isso foi muito importante, porque é natural mesmo. A gente passa por alguns Sim, só desafios. que às vezes, para a gente se encontrar, a gente se perde. Precisa se perder, né? Precisa. Porque essa coisa de que você falou agora, que você estava sempre chamando atenção, você sentia que estava incomodando os outros e etc e tal, era essa vaidade mal usada também, esse orgulho, tá ligado com isso, arro?
Uhum. Mas, de certa forma, era uma forma da sua alma gritar e falar assim: olha aqui, você veio para inspirar as pessoas. É. Você veio para as pessoas se mostrarem, você veio para as pessoas se verem, né? Entende? Sim. Então, Aham. talvez se você não tivesse passado por tudo isso, você não estaria hoje cuidando de crianças e mostrando para elas que elas são lindas do jeito que elas são naturais, que elas continuem assim. Você não estaria Aham. desenvolvendo essas peças de roupas lindas, poderosas, que é para as pessoas poderem serem vistas e se sentirem belas e trabalhar autoestima. Você entende isso? Sim, entendo. Nossa, como? E como? Né? Porque eu vejo você uma pessoa assim maravilhosa, de verdade, super talentosa, né? Aplicada, corajosa, arro, muito Ah, corajosa e decidida, né? E que precisa também olhar para esse lado, que tudo isso, na verdade, se não tivesse acontecido, talvez hoje você não estava proporcionando tudo isso para si mesmo verdade. e para os outros. Sim, nossa, eu precisava muito disso, de me conhecer melhor. A, a harmonia em casa, com a família, o entorno. Minha mãe tratou na pet americana, tenho irmã na pet americana, a padrasto. Então, assim, o entorno todo foi acompanhando. E eu estou muito grata. E agora, sim, agora é só expandir agora. E sinto muito feliz, muito honrada, tudo isso. Legal, muito É bom. muito bom. Ó, eu quero mostrar aqui algumas peças do Encantos de Isis que eu tô com elas aqui, tá? Umas até eu, eu mostrei no domingo, tá? Mas eu quero terminar aqui, ó. Falsa humildade que esconde a vaidade. A pessoa diz, não sou nada, esperando ouvir. Imagina, você é incrível. Então, essa pessoa que precisa de elogio, né? Que está sempre esperando por elogio, arro, tá ligado com a vaidade mal usada, beleza? Uma outra coisa que eu vi aqui, que eu anotei, que é bem importante, que eu quero trazer aqui, tá? Que é a pessoa, quando ela tem dificuldade em ouvir críticas. Se a pessoa tem dificuldade de ouvir críticas, se ela já logo se encrespa, se ela já logo vira a cara, tá ligado com o orgulho mal usado. Porque a pessoa não está aberta para, de repente, ouvir alguma coisa que vale a pena, que pode corroborar para o crescimento dela. Então, aí se não aceita muito bem. Arro, e eu já vi pessoas perdendo grandes oportunidades de crescimento, porque ao ouvir uma crítica, né, rompe com o processo de crescimento dela, porque isso não serve mais, né? Então, porque na verdade não consegue ouvir a crítica, né? Então a vaidade que acaba fazendo a pessoa sair desse lugar. Eu também prometi que eu quero contar a história desse anel, que por conta da minha vaidade eu quase perdi esse anel, né? Mas eu vou antes mostrar suas peças, posso? Claro, claro. Vai falando aí para o pessoal, Vou como falando. é que você produz isso? Como é que vocês produzem? Tá. Tudo começou quando a gente começou a falar a respeito, né? A Grazi começou a comentar que ela fazia as guias, né? Eu falei assim, nossa, mas ela me mostrou no carro. Eu falei assim, nossa, mas por que você não faz e não vende? Nossa, que peças incríveis! Aí no caminho apareceu uma loja, loja da Grazi, né? Quando a gente estava indo para Cachoeira. Aí eu comecei a comentar com ela, nossa, quando eu era adolescente, porque a gente costurava a família toda, eu, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, e eu sempre inventava algum modelo para ir para festa, para passear, e eu sempre gostei de criar. Ela falou assim, e ela falou, nossa, por que você também não faz, né? Engraçado. Aí a gente foi para cachoeira, ali, Mamãe Oxum, passou Deus Aís, borboleta ali, a gente uma olhou para outra.
veio o Sananga. Eu falei, gente, é Deus a Isis confirmando pra gente, Mamãe Oxum confirmando que é esse. É um negócio, ela nos inspirou ali naquele momento de muito amor, de que essas peças veio mesmo para empoderar, para trazer autoestima, objetos de poder. Então, é muita emoção. E Mariazinha, é sensacional e incrível. E foram nos últimos momentos, assim, que estava para fechar, que já não ia ter mais vaga, e a gente conseguiu nossa vaga lá na imersão da prosperidade. E agora é só prosperando e tendo muita abundância. É só abundância agora. É sensacional o que veio acontecendo com a gente, né, Grazi? Sensacional é Então, o que vocês fazem. Olha aqui. Olha, olha essa bata, gente. É linda demais. Olha essas estampas, olha essa cor. Tem detalhe aqui de abertura aqui embaixo, né? Muito linda. E é tudo feito à mão, não é isso? isso, máquina de costura, mão, exato. Né? Exato. É tudo Aham. costurado por vocês, assim, de um jeito com muito carinho, tudo imantado. Tem uma outra aqui que eu achei linda demais. Olha aqui. Quer ver? Deixa eu abrir aqui, gente. Olha, olha esse casaquinho aqui. É um casaco, gente. É um casaquinho, olha. Tem a manguinha aqui. Muito bem costurado, lindo. Dá para sentir a energia dele. Maravilhoso. Teve esse outro aqui, eu vou mostrar, quero mostrar aqui mais coisa. Tem essa outra aqui, olha que coisa linda. Eu achei muito linda essa saia. Eu não gosto de saia em envelope, sabe? Certo. Sim, Mas sim. essa eu achei muito legal. O tecido dela, eu achei muito bacana o tecido dela. E ela tem um detalhe que as outras saias não têm, que é esse detalhe aqui, ó. Ela não Ah, é aquela coisa toda aberta, toda igual, aquele monte de pano. Ela tem um detalhe aqui, ó, que mostra onde que é a frente da saia. Porque toda vez que eu vou vestir a saia em envelope, eu não sei onde que é a frente, onde é atrás, onde que fica isso daqui. Se fica atrás do meu aham. rabo, se fica do lado. E eu amei esse Ah, tecido. Esse tecido tá lindo, essa estampa tá maravilhosa também. É, e teve as peças que eu usei, né, no domingo, que eu quis usar, sim. que é esse vestido aqui. Olha que lindo esse vestido. Ele é todo abertinho aqui também atrás, né? Maravilhoso. Eu achei o máximo, porque ele é super fresquinho, não aperta, né? E esse kimono, né? Eu acho que é uma espécie de kimono também. Isso, exatamente. Maravilhoso esse kimono. E tem muito mais coisa. Tem os acessórios também que eu acabei não trazendo, né? Então tem Sim. várias coisas aí do Encantos de Isis. Arro. Exato. Vocês têm só a página do Instagram ou vocês já estão com o site? Não, só o Instagram, Por por enquanto, só o enquanto. Instagram. Legal. E Sim. lá no Instagram você tem lá as peças que vocês têm disponíveis. Tem peças lá disponíveis. Tem algumas pessoas que já entraram em contato para fazer encomendas já. É Ah, isso uma aí. boa pergunta. Se eu, por exemplo, eu vou fazer um trabalho ligado com energia de Iemanjá. Você faz uma peça sob encomenda para esse trabalho, é isso? Sim, sim. É só pedir para a gente montar como que é, como que deseja, a pessoa deseja, como que é o formato, para a gente montar, para ficar com a cara da pessoa. Arro. Então, gente, quem quiser, Encantos de Deusa Isis. É o Instagram da Edna e da Grazi, né, que tem todas essas peças maravilhosas. E eu vou dizer para vocês o quanto que a humildade. E olha que a gente tem que estar ligado, hein? E eu já trabalho meu orgulho, porque o orgulho ele é importante. Se eu não me banco, se eu não assumo as coisas que eu vou fazer, e se eu não reconheço, eu não consigo construir, né? Mas a gente, todo mundo escorrega, né?
E aí tem que estar de olho ali para não deixar essa vaidade que às vezes ela aparece de uma forma muito sutil, fazer você perder oportunidades. Arro? E a falsa humildade é vaidade mal usada. Tá? Hum, Arro? Então, esse anel aqui, por incrível que pareça, esse anelzinho aqui, ó, eu ganhei sábado passado, logo depois do ritual da deusa Ísis, né? Que aí veio o Fernando me entregar, falou: "Ah, eu trouxe um presente para você e tal", que na verdade foi minha mãe que mandou. E aí ele tirou o anel, eu falei: "Nossa, que lindo esse anel, né?" Ele tirou o saquinho, ele falou assim: "É uma joia, é tudo de verdade, é ouro branco com esmeraldas e brilhantes." Quando ele falou isso, por um triz, eu quase disse para ele: "Eu não vou aceitar esse presente." uau. Que é a falsa humildade, Hum, né? Tipo, ah, não vou aceitar esse presente, porque imagina, um presente, né, tão valioso quanto esse. Como assim? Etc e tal. Eu quase fui ali para ser o quê? Sei lá, né? Para ser vista como uma pessoa humilde, vista como uma aham. pessoa, né, que não é aproveitadora, que não sei o quê, e etc e tal. Eu quase, mas foi por um triz. Tanto que eu peguei o presente e eu nem consegui agradecer direito, porque eu estava quase devolvendo. E aí veio a minha consciência e Uhum. falou assim: presta atenção, olha só, Puxa, eu não você, sei disso, né? você recebendo um presente, que você acabou de trabalhar na energia do povo esmeraldino. Aí vem o anel de esmeraldas, né? Que tá ligado com esse povo esmeraldino, Aham. que você sabe que tem todo esse valor. Você trabalhou o feminino, né? Você sabe que você também precisa trabalhar. E toda essa reflexão, ela parece que ela vem como um flash, tá? Uau. E o ouro branco, assim como a prata, né, traz a energia do feminino, arro. O ouro amarelo traz mais a energia do masculino. Deu para entender? Caraca. Então, assim, um anel que representava o amor, o carinho, o valor, né? O alto valor, o valor, e todas essas energias, eu quase devolvi o anel por falsa humildade, né? Ainda bem que eu não devolvi. E agora também, se pedir de volta, também não dou. Tô brincando que a dona Ofélia jamais faria isso, né? Ana, não, eu nunca imaginei assim, a falsa humildade, a gente devolver, É né? Que a falsidade, gente é a vaidade mal usada. Então é só. Eu quis contar esse episódio, quis contar essa história para vocês, só para ver o quanto, por vaidade mal usada, por você não se dar valor de verdade, sem se sentir especial, sem assumir os seus talentos, arro, sem ouvir a sua espiritualidade, você acaba perdendo grandes oportunidades na vida. Maravilha? maravilha. Ah, Poxa, obrigada. eu que agradeço, amor. Obrigada. Agradeço você, agradeço todos que estão aqui acompanhando essa nossa conversa maravilhosa. Foi um prazer estar com você. E no Oca, no Oca festival, né? Dia Fashion. 13, Oca Oca Fashion. Festival, né? Dia 13 e para quem gosta de rock, é Dia Internacional do Rock, a gente vai estar lá, em Cantos de Deus a Isis, Arro, vai ser ótimo. né? Vai ser maravilhoso. E gratidão por tudo, Ana. Sensacional. Quantas curas. Eu agradeço por tudo, por ter me ensinado, bem me ensinando sobre essa vaidade. E reconhecer para eu aceitar minha esquisitice do jeito que eu sou, Ah, que eu sou
Eu sou bela. É isso aí, é isso aí. A maior beleza que tem é nós sermos autênticos. Arro? Ah, Não tem beleza que supere isso. Maravilha? maravilha, Então Ana. tá. Aqui Gratidão. estão pedindo para colocar essa live no YouTube. Foi isso que eu vi aqui? Se for isso, vou colocar no YouTube para vocês. Arro? Ah, ô. Beijo. Beijo. Boa noite a Beijo, todos. gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Até. 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 Tchau.